Bom, irmãos, eu quero trazer uma mensagem, né? Na verdade, eu quero ler isso como uma carta, né? Eu estava pensando sobre o tema, né? Eu ia até trazer uma palavra em cima do trecho de Lucas 10, 30, do bom samaritano. Mas Deus me dirigiu a trazer esta mensagem, né? Hoje eu estou feliz, aqui está comigo o meu amigo Marcão. O Marcão é um grande amigo realmente, que Deus me deu, apesar dele não fazer parte dessa igreja, porque ele praticamente dirige uma obra que ele já faz parte da família dele há muito tempo, mas a gente conversa quase todos os dias, né? E a gente tem essa relação, tem de discipulado, de conversa, e já passamos muita coisa difícil juntos também, né? Eu estou muito feliz com a sua presença aqui, tá, meu querido? Também eu tenho uma pessoa aqui muito especial, né? Que foi uma ação conjunta, minha e do Almir aqui. O seu Bacelar também está lá trabalhando, mas é um grande amigo que Deus nos deu, que é o seu Djalma aqui. Fique de pé aí, meu querido. Ó, seu Djalma é o pai do seu Bacelar, do irmão Almir, tá certo? Amém. Pode sentar, aplauda Jesus. Vida do seu Djalma aí. Então, seu Djalma hoje está aqui, né? Foi o Almir que trouxe, a gente, uma ação conjunta, como eu disse, e graças a Deus. Eu queria saber rapidamente, né? Outros irmãos que trouxeram algum amigo, que queira apresentar o seu amigo, fique de pé rapidinho e apresente seu amigo, irmão Zé Luiz. Fique de pé aí, meu irmão. Como? Amém. Seu José e Maurício, vamos aplaudir o Senhor. Mais alguém gostaria de apresentar? O irmão Genilson já apresentou o dele. Tem mais alguém? Amém. Irmão Djalma também, ó. Outro Djalma, olha. Olha, nosso querido irmão aí, filho do irmão do missionário Eli, vamos aplaudir o Senhor. Também estou feliz, né? Pronto, tem um casal ali. Aplauda Jesus. Amém. Glória a Deus. Também estou feliz, né? Engraçado como são as coisas, né? De estar olhando uma pessoa que eu amo muito, que está aqui, que é o Rodrigão, né, meu querido? Você está com muita saudade de você, nunca mais tinha vindo. Deus te abençoe. Eu quero... Aí, Almir, fala do Antônio aí, ó. Fica de pé aí, ó. O Antônio aí. Vamos. Amém. Glória a Deus. Irmão, curve a sua cabeça nesse momento. Eu praticamente vou mais ler hoje, mas eu quero que você abra o seu coração. Eu sei que o homem é muito difícil, né? Porque a gente passa o dia trabalhando. Então, muitos estão cansados essa hora, mas eu quero que nesse momento você busque a Deus, para Deus abrir a sua mente, seu coração, lhe dando entendimento. Porque ter o amigo certo é muito importante, irmãos.
Tem gente que está sendo destruído porque não tem bons amigos. E hoje a gente precisa entender isso, né? Senhor, em nome de Jesus, vem com teu Espírito Santo aqui nesse lugar. Abençoa, meu Pai, os teus filhos. Abençoa-nos nesse momento aqui, nessa noite chuvosa, mas mesmo assim tem muitos irmãos aqui. Muito obrigado pela vida de cada um. E nos dá compreensão essa noite da tua palavra. Em nome de Jesus, amém e amém. Aleluia, aplauda Jesus. Eu coloquei um título assim, ó, verdadeira amizade segundo a palavra de Deus, né? Então, a palavra de Deus no livro de Provérbios, capítulo 18, versículo 24, abra aí, diz assim, ó: o homem que tem muitos amigos sai perdendo, mas há amigo mais chegado do que irmão. Ou seja, o que Deus está dizendo aqui? Que há amigos e amigos. Às vezes, muita gente pensa que tem um amigo do lado, mas será que você tem? Há um hino de uma cantora, uma pastora que já até faleceu, pastora Ludmila Feber, que ela diz assim: amigo se faz no tempo de paz. Está todo mundo alegre, né? Algumas das vezes a gente não tem conhecimento da palavra, está num bar, está tomando está uma festa, um aniversário. O cara acabou de receber, está cercado de pessoas que dizem que são nossos amigos, né? Ela diz assim: amigos se faz no tempo de paz, mas é na angústia que se prova o seu valor. Ou seja, você vai descobrir quem é teu amigo na hora da prova, na hora da luta, da dificuldade. Aquele que realmente vai estar do teu lado, não só no momento de riso, mas na hora do choro, né? Na hora que você está triste, recebe uma notícia aí, olha, felizmente a gente vai ter que cortar funcionário e a gente vai ter que demitir você. E nessa hora, muita gente se afasta. Ou quando muitos recebem uma notícia triste, olha, você está com uma doença grave, você tem que buscar Deus. Não é só Deus. E muitos nessa hora se afastam, né? Então, o amigo, ele prova o seu valor na hora da luta, do sofrimento, não é na hora alegre. Tem pessoas que ficam sentidas com alguém. Poxa, eu fiz aniversário e fulano não estava aqui. Mas quantas vezes você estava doente, no momento de dor, e essa pessoa estava do seu lado, né? Então, hoje, eu queria que você começasse pensando o seguinte, que muitas vezes a gente tem uma ideia errada de um amigo. Amigo de bola, amigo como... tinha um amigo que falava, esse aí era meu amigo de copo. Amigos e amigos, é o que a palavra de Deus está dizendo aqui, olha. Quem tem muitos amigos, sai perdendo. Mas há amigos que são maiores que irmãos. Há pessoas que fazem por nós o que às vezes nem as pessoas da nossa família faz. E é sobre isso que eu quero falar. Eu quero que você, quem anota, ou quem está aqui prestando atenção, em 3 tipos de amigos que você deve cair fora. Eu quero primeiro ler aqui 3 tipos de amigos que, se você detectar que está perto de você, caia fora.
O primeiro é um dos piores de todos, que é o amigo invejoso. O amigo invejoso, né? Primeiro gostaria de mostrar para vocês 3 tipos de amigo que eu creio que são amigos que a Bíblia diz que leva você a perder. O primeiro amigo que eu gostaria de falar, que leva você à ruína, é o amigo invejoso. A palavra de Deus diz que é melhor você estar perto de uma pessoa irada ou violenta do que do invejoso. Isso é forte, irmãos. Isso eu vou ler para você. Ninguém pode controlar o invejoso. Isso está aqui, em Provérbios 27:4. Abra sua Bíblia. Provérbios 27:4. Cruel é o furor, impetuosa é a ira, mas quem pode resistir ao invejoso? Você olha, o irado é cruel, impetuoso a ira, mas quem pode resistir ao invejoso? O invejoso é pior. Olha o que está dizendo a palavra de Deus, o homem mais sábio do mundo, Salomão. Aqui em Tiago, capítulo 3, versículo 16, o apóstolo Paulo diz assim: pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Olha, outra palavra pesada, apóstolo Paulo discipulando os seus discípulos, dizendo, olha gente, aonde há inveja, né? E pessoas facciosas, ou seja, que gostam de causar divisão, aí há toda espécie de coisas ruins acontecendo. Tudo de ruim, né? E aqui fala o seguinte: o invejoso é aquela pessoa que não quer só o que você tem. Ele, na verdade, quer ser você, quer tomar o seu lugar. Ele está do seu lado, de olho no que você tem, e acaba manipulando você a se auto-bloquear muitas vezes, auto-boicotar. Ele boicota você de tal maneira, fazendo com que todas as pessoas que amam você fiquem contra você e se afaste de você. Isso é o que o invejoso faz. Se a própria palavra de Deus diz que a inveja sobrepõe o ódio e a ira, então tome cuidado para com as pessoas que você traz para perto de você, com aquelas pessoas que você está colocando dentro da sua casa. O que mais afasta a presença de Deus são os espíritos malignos de uma pessoa invejosa. A pessoa invejosa traz muitos espíritos malignos para dentro do teu lar e acaba com a harmonia da tua família. Lembre-se, você é que decide quem entra na sua casa. Ninguém pode entrar na sua casa se não for convidado. Queridos, eu acho que todo mundo aqui já assistiu um filme do Drácula. Isso aí, o diabo, ele não é criador de nada. O diabo, ele não cria nada. O único que é criador é Deus. E tudo que o diabo faz hoje para corromper o homem, ele aprendeu com Deus. Ele imita, ele deturpa as coisas. Ele era maestro do céu. Hoje ele usa a música para trazer sensualidade, para trazer letras subliminares à tua mente.
Mas quem criou isso foi Deus. E Ele usa hoje para o mal. E preste atenção nisso. Há pessoas que seguem o vampirismo. O que é o vampirismo? Isso existe. São pessoas que são vampiros. Você viu um filme do Drácula? O Drácula só pode entrar na casa de alguém se ele for convidado. Se ele não for convidado, a pessoa convida porque ele não sabe que ele é o Drácula. Ele não sabe que ele é um vampiro. É a mesma coisa. Muita gente está convidando o invejoso para dentro da sua casa porque ele não sabe que o invejoso é como um vampiro. Ele suga as tuas forças. Ele suga a energia do teu lar. Ele separa as famílias. Eu já vi muitos casos no meu ministério durante esses anos todos de pessoas que abrigaram pessoas invejosas e perderam o seu lar. Essa pessoa fez a mulher separar do marido e depois até casou com a mulher que era do cara. Né? Quantos casos isso acontece muito com a mulherada, que a amiga, o marido não pode sair de casa para trabalhar, que nada que está trabalhando, está com mulher, nem o homem presta. E hoje essa pessoa está casada com o marido da outra. Isso é que o invejoso faz. Porque dentro dele é um espírito maligno. Mas quem convida o vampiro para entrar na sua casa? Você. E é por isso que de vez em quando eu vou estar falando sobre isso. Então, se hoje na tua casa está em desarmonia por causa de alguma pessoa, lembre-se que foi você que levou essa pessoa para o seu convívio. Afaste-se dela. Pois a palavra de Deus diz que você não deve andar com alguém que seja irmão, que se diga filho de Deus e seja mentiroso, invejoso e faccioso. Isso é muito sério, irmãos. Né? Mas é isso, dei 2 versículos aqui. Né? Então, o invejoso, ele traz confusão de toda espécie para o nosso lar. Para o nosso lar. O segundo tipo de amigo que eu quero colocar, que você deve buscar distância, né? É o fofoqueiro. É o famoso leve trás. É aquela pessoa que toda vez que chega na tua casa é falando mal de alguém. E você não se engana, tudo que você fala, ele volta e fala lá para aquela pessoa. Porque o objetivo do fofoqueiro é blindar você, é fazer você brigar com as outras pessoas que são teu amigo, e ele ficar como mediador, levando e trazendo. Afastar você das suas amizades. Esse é o principal objetivo. Irmãos, a família da minha mãe era uma família super unida. Porque podia quebrar o pau, eles eram portugueses, português fala alto, português chama muito palavrão, português grita muito. Né? Às vezes quem não me conhece vê eu falando, diz, olha, o apóstolo está gritando. Tá? Não, veio de família isso. Né? Veio de família. Então, mas ai que você falasse mal, o caboclo podia não prestar nada. Seu pior drogado mexer, aí que algum da família da mamãe ouvisse alguém, até hoje os que restam, porque muitos já faleceram, falando mal de alguém da família. Meu irmão, o pau quebrava, eles iam para cima. Então sempre foi uma família unida.
unida por isso, poderosa. Agora a família do papai tinha um tio que ele separava todos os irmãos. Ele ia fofocando e jogando um irmão contra o outro, um irmão contra o outro. Para quê? Para só ele ficar tendo contato com cada irmão, levando e trazendo coisas. Resultado, até hoje, a maioria dos irmãos do papai são desunidos. Eu tive tia que não veio para o enterro da vovó porque não falava com a vovó. É aquele ódio reinando. Então, tudo isso ocasionado por quê? Fofoca. Fofoca. Então, o segundo tipo de amigo que você deve evitar é aquela pessoa que a Bíblia diz que anda desordenadamente. E aonde essa pessoa vai, ela leva contenda e confusão. É o famoso fofoqueiro. É aquela pessoa que leva e traz, que vive de semear fofoca e dividir as pessoas e causar confusão. E muitas vezes é a causa até de separação familiar e faz com que perca seus melhores amigos. A Bíblia diz que não devemos andar com pessoas que andam dessa maneira, desordenadamente. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 6. Irmãos, isso é coisa para todo mundo, todos vocês anotarem. Porque quando eu decidi me afastar desses tipos de pessoa, foi quando eu comecei a conquistar coisas na minha vida. Eu comecei a conquistar tudo o que eu sonhava. Foi dolorido no início? Foi. Porque eu tive que me afastar de pessoas da minha própria família. Mas hoje eu moro num lugar que eu sempre quis morar. Hoje eu tenho as coisas que eu sempre quis ter. Isso não é à toa, irmãos. Existe. Olha aqui o que diz. Nós vos ordenamos. Está escrito aí na sua palavra. Nós vos o quê? Diga, ordenamos. Ordenamos. E, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eita, que a coisa é séria. Eu te ordeno em nome do Senhor Jesus Cristo. Poucas vezes você vai ver um apóstolo falando dessa maneira. Que vos aparteis de todo irmão. Aqui ele não está falando de ímpio, nem de ímpio. Do irmão que ande desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebeste. Uma ordem, olha, te afasta dessa pessoa. Essa pessoa que vive de uma casa e noutra, falando mal de um, de outro, trazendo e levando coisas. Irmãos, tem muita gente que se prejudica, às vezes quer saber de coisas que nem é do seu interesse. Foi isso que destruiu Sansão, foi buscar mel numa carcaça de leão. Você sabe que o simbolismo disso, de buscar mel na carcaça de leão, é você querer pegar coisa doce de coisa podre. Não dá. Há pessoas que não podem ouvir uma coisa, o que aconteceu? Foi? É isso? Você está querendo tirar doce de coisa podre, estragada. Se não é uma coisa que te interessa, que te envolve, sai fora. Sai fora de coisa estragada. Irmão, seu problema é com quem? Com o irmão. Então vá lá com o irmão. Vem cá, irmão fulano, vem cá. Eu acho que o irmão está sentido com você. Converse com ele aí.
Entendeu? O fofoqueiro, nessa hora, sempre vai dizer, não, mas não fui eu, é que me disseram. Sempre o fofoqueiro fala assim, me disseram, mas eu não posso revelar quem me disse. É o fofoqueiro. Toda fofoca tem a maledicência dentro. O que é uma maledicência? Essa pessoa que diz, se eu contasse o que eu sei, o que está acontecendo nessa igreja, joga no ar. Maledicência. Se eu contar o que eu souber, o que eu sei que esse marido está fazendo com essa esposa, maledicência. Pessoas assim são pessoas falsas. São pessoas de Satanás. Porque o homem de Deus tem que ter caráter. Chamar, vem cá, meu irmão, fiquei sabendo isso é verdade. Ou você está chateado comigo, que fulano falou que você... O que eu te fiz? Porque a Bíblia diz que até sem querer a gente peca. Chegue lá e fale. Mas não engravide. Tem homem que engravida assim, engravida pelo ouvido. Desse tipo de pessoa. E muitas vezes essas pessoas separam você dos amigos verdadeiros. De pessoas que são verdadeiras. Que realmente são pessoas boas para estar do seu lado. E ela vê isso, fica com ciúme, com inveja, e através de fofoca, de calúnia, de maledicência, faz a separação. Né? Provérbios 16, 28. Abra aí. Olha que coisa. O homem perverso espalha contendas. O que o homem perverso faz? Provérbios 16, 28. O homem perverso espalha contendas, fofoca. E o difamador separa os maiores amigos. O difamador separa os maiores amigos. Irmão, você sabe por que fofoca nem chega no meu ouvido? Primeiro, quem foi? Se a pessoa vier com papo, eu não posso falar, então, no meu julgamento, é ela que está inventando isso, que ela quer dizer e não tem coragem, e ele é o fofoqueiro. Eu não ouço, irmão. Me envolve? Não, então eu não vou nem ouvir isso. Porque em carniça não tem nada doce. Não tem nada doce. E muitos ouvem as coisas e não faz a conduta da Bíblia. O que é a conduta? Se o teu irmão pecar contra ti, vai até ele. Você soube de alguma coisa? Meu querido, senta aqui, eu quero ter esse papo com você porque eu lhe amo, fiquei sabendo disso, isso é verdade. Como aconteceu? O que aconteceu? Por que você está assim? Mas não. Aí, ao invés da pessoa chegar com a outra, ela vai passar para outra, e para outra, e para outra. E muitas vezes você está perdendo grandes amizades. Pessoas que realmente te amam, são teus amigos. Teus amigos. De verdade. Né? Veja. Terceiro tipo de amigo que esse é um caso muito sério. Porque esse é o pior de todos. Porque ele vai paralisar a tua vida. Ele não vai deixar você avançar em nenhum sentido na vida. Você vai ficar totalmente bloqueado de prosperidade no teu lar, em qualquer área. Né? Terceiro amigo eu chamo de amigo âncora. É uma âncora. O que a âncora faz? Para o barco. Jogou a âncora, pode estar a maré que for, aquela corda estica e o barco fica lá. Né? O terceiro tipo de amigo que eu quero mencionar, eu chamo de amigo âncora. Essas pessoas são chamadas de âncora porque elas travam você e paralisam você, impedindo você de caminhar.
Muitas pessoas estão travadas e não sabem o porquê. E muitas vezes são por pessoas negativas, incrédulas, que você mesmo colocou do seu lado. É aquela pessoa que você nem acaba de falar, já diz, não vai dar certo. E isso não vai prestar. O âncora. Isso não vai dar certo. É o famoso amigo hard. Quem sabe aqui quem é o hard? O hard é aquela hiena do desenho, do manda-chuva. O manda-chuva era aquele gato, o manda-chuva aprontava muito, né? Era malandro, e tudo. Mas ele era um grande empreendedor. Ele nunca parava. Então, todo tempo ele estava inventando uma coisa para vender, para fazer. E o melhor amigo do manda-chuva era o hard, aquela hiena negativa. E quando o manda-chuva vinha dizer, poxa, olha, vamos vender isso, está dando certo, eu vi que num país tal. A hiena olhava para ele e dizia, não vai dar certo. E o manda-chuva ficava, então eu vou fazer. Ia lá e quebrava a cara, não dava certo. E ela dizia, eu não te disse que não ia dar certo? Por quê? Porque a palavra que foi emanada é uma palavra negativa, uma palavra já de derrota. É por isso que o marido, antes de conversar com a mulher sobre qualquer negócio, quando eu sei que a apóstola Samira não está preparada para o que eu vou fazer, e é a palavra que ela vai me dar, uma palavra negativa, eu nem falo para ela. Eu já chego depois, coloco o bolo lá e digo, olha aí, deu certo. Que isso, amor? É assim, 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 assim. Tem coisas e coisas. Tem coisas que às vezes eu converso com o Marcão, que eu não converso com a minha esposa. Mas tem coisas que eu converso com a minha esposa que eu não converso com mais ninguém, que eu sei que ela está preparada. É aquela cumplicidade. Porque todo sonho, toda estratégia, a palavra de Deus diz que você precisa de uma concordância aqui na terra. A Bíblia diz, tudo que 2 ou 3 pessoas concordarem sobre a terra, será concordada no céu. E aí é por isso que o diabo impede, eu vou falar mais para frente isso, tenta tirar o teu discipulador de carreira. Porque o discipulador é aquela pessoa que vai te direcionar a você avançar de vida, mudar de vida. Que é mais espiritual que você, que é uma pessoa que ora mais, que intercede e que com certeza já viveu mais coisas e que vai poder te ajudar, te direcionar. Então o que acontece aqui, irmãos? O hard é aquela pessoa que vai trazer uma âncora na tua vida, porque ele é a âncora. Ele é a própria negatividade pessoa. Mal você começa a falar, ele já diz, não vai dar certo. E não dá certo. Porque tudo tem que ter concordância. E a pessoa que você está buscando para concordar com você é uma pessoa negativa que já disse não vai dar certo. Então, quando você sabe que uma pessoa, Deus te mostrou uma coisa, você vê potencial e você sabe, não, aquela pessoa não vai topar isso, ela não entende disso. Ela não entende. Olha hoje se for preciso a apóstola Samira ir lá para o insetário, cuidar de inseto, pentear o inseto, trocar como ela já fez, ela faz. Mas quando eu comecei a gravar, que eu já sabia lá na frente o que ia acontecer, que hoje o que me sustenta é isso, é a venda de inseto na internet. Eu não falei nada, eu só fazia os vídeos, e ela passava e dizia, amor, que perda de tempo isso, quem vai se interessar?
por inseto. Apenas 30 mil pessoas que hoje são inscritas no meu canal. Mas eu não falava nada. Eu não falava o que estava aqui no papel. Eu ficava só comigo, porque eu sabia que ela não estava preparada para isso. Quando chegou a pandemia, que eu comecei a fazer 12 mil por semana, todo mundo passando fome, eu ganhando dinheiro, 12, 15 mil por semana, e comecei a mandar. Pô, não está entrando nada, ela desesperada, toma, o que é que está precisando? Pagar o quê? Pá, faz 80 cestas de alimento. O que é isso, amor? De onde tu está tirando isso? Da internet, venda de inseto. Venda de inseto. Já pensou? Hoje eu tenho um curso de inseto na internet que já vendeu 60 mil. Então, irmãos, são coisas que hoje a minha esposa acredita, mas quando começou ela não acreditava. Entendeu? Então, não é tudo. Isso não é infidelidade, isso é sabedoria. Tem coisas que você tem que procurar pessoas preparadas. Né? Quem foram as pessoas que eu começava a conversar todo dia? O professor Cazé, que é o líder das Bracia, que é o grupo de insetos, a associação de criadores de inseto do Brasil. Foi ali que eu conheci o pastor Amorim, que é o terceiro da OAB de São Paulo, mas ele ganha mais dinheiro com inseto. E advogado, biólogo, cara altamente preparado. E aí, eu fiz algo que o apóstolo Eli sempre ensinou. Ele disse: filho, para dar certo uma coisa, você sempre tem que procurar pessoas melhores que você. Você tem que se cercar de pessoas melhores que você, mais preparadas que você. Porque, irmão, o que acontece com o âncora? Como o âncora é uma pessoa que ele estacionou na vida, ele está satisfeito com aquele nível de salário e tudo, ele não quer que você cresça, ele não quer que você ganhe mais que ele não quer que você tenha mais vitória, então ele vai tentar te segurar lá embaixo. Olha, por que eu vou ter só um caminhão? Abriu esse crédito para mim de 1 milhão, isso é uma história real. Que me falaram, Senhor, mesma história, eu posso comprar 5 caminhões, ou 2 caminhões, bitrem e tal, na época, faz muitos e muitos anos isso. Rapaz, parece que meus colegas piraram, porque era um caminhoneiro autônomo. E os amigos dele todos eram caminhoneiro autônomo, que tinha aquele caminhão que deixava a família em casa, que ficava às vezes 30 dias fora de casa, 20 dias, passava 10 em casa e a maioria fora. Eu disse: não, mas por quê? Eu posso contratar pessoas para fazer isso. Está vindo esse crédito, eu tenho meu caminhão, compro mais 2, vou ficar com 3 caminhões. Tem fulano que dirige, que está precisando, ciclano. Logo os amigos: tu é doido, rapaz, tu vai ter problema trabalhista, isso não vai dar certo. Hoje o cara tem uma frota de 22 caminhões. Está rico. E os amigos dele continuam como caminhoneiro independente, andando no caminhão. Mas por quê? Ele buscou pessoas como eu, que sou empreendedor, como outras pessoas que disseram:
mete a cara, meu amigo. Tu entende? Dá certo. Mete a cara. Já fizeste o cálculo? Então, o hard é aquela pessoa que não quer crescer, que está satisfeito com aquele salário apertado e tudo, mas também não quer deixar você crescer. Ele te segura. E aí há uma lei espiritual que o apóstolo Eli me ensinou e hoje eu entendo isso. Queridos, quem está embaixo quer te puxar para baixo. É bobagem um jovem que quer casar, se acha preparado, querer se aconselhar com um jovem solteiro. E ele vai dizer, olha, rapaz, tu vai gastar muito, não está na hora. Por quê? Ele é solteiro, ele não quer que você case, ele quer que você continue no ciclo dele de amizade. Então sempre a pessoa que está embaixo vai te puxar para baixo. Tu vai ser dono do ônibus. Sempre foi cobrador a vida toda, como é que tu vai ser dono do ônibus? Puxando para baixo. Como se você não pudesse crescer. E aí, o que acontece? Você tem um grande potencial, você tem Deus do seu lado. Deus levantou pais espirituais na tua vida, mas você está bloqueado, porque você está coligado com um hard. Você está ligado com uma pessoa negativa que ela nunca apoia a sua decisão de avanço. E aí você nunca avança. Você está parado, tipo um navio que está preso numa âncora. A maré está com tudo e o navio está lá parado, com uma corda esticada, dizendo, me solta, que eu posso ir para outros lugares, eu posso viajar muito, eu posso crescer muito, mas você está preso aí. Às vezes eu sempre digo isso para todo jovem que foi lá para os Herédia, eu digo, olha, isso aqui não é o final, eu espero que não seja o final, isso aqui é o começo. Você juntar um dinheiro e fazer a sua vida. Que você não vai gastar com comida, que você não vai pagar água, luz e tudo, vai pagar nada. Isso aqui você pode pegar o seu dinheiro, tira o seu dízimo e oferta, e amanhã você vai comprar o que quiser. Isso aqui é um começo. Não é um fim. Eu não vou aconselhar uma pessoa a ficar numa coisa que eu não ficaria. Então, irmãos, o hard é aquele cara que te segura. E eu não estou falando aqui de pequenos começos, porque quem começa grande é monstro. Vou logo te falar, quem começa grande é monstro. Eu só quero se Deus me der um supermercado. Então fica esperando aí, você vai morrer e não vai ter nada. Qual é a oportunidade que você tem agora? Vender um saco de farinha? Vender um arroz em quilo? Uns ovos? Comece pequeno. Toda a pessoa que começa pequeno e pensa grande vai crescer. E se liga com pessoas maiores que você, que estão chegando onde você quer chegar, que tem o mesmo propósito que você tem, ou que já chegaram. Porque aí vem a lei para me finalizar isso aí. Quem está embaixo te puxa para baixo. E quem está em cima? Gosta de você? Te puxa para cima. Pá, não perde tempo isso aí, pá, porque tu vai ter isso. Eu vou te dar o esquema aqui. Que eu me matei aqui para conseguir, agora tu vai fazer fácil. E vai te puxar para cima. Te casa, meu filho. Está abrasado, te casa. Olha aí, eu me casei, hoje a minha vida é outra, tenho uma esposa, tenho meu filho, tenho a minha família. Quem está em cima te puxa para cima.
Quem está embaixo te puxa para baixo. Quem está crescendo te leva junto. Te leva junto. Quem está entendendo o que eu estou dizendo, diga amém. Amém. Então, né? Se hoje você tem um amigo âncora na sua vida, você tem que sair de perto dessa pessoa. E uma coisa que impede muita gente de sair de perto do âncora é: mas essa pessoa já me ajudou muito. Essa pessoa já me ajudou muito. E não sei o quê. Você não vai brigar com a pessoa. Você não vai deixar de falar com a pessoa. Você apenas não vai mais compartilhar com ela o seu crescimento. Você apenas não vai ficar andando e pedindo a bênção dela e falando para ela o que você quer fazer e crescer. Ela vai ser um amigo do momento alegre, de um aniversário. E quando essa pessoa precisar de você, você se disponibiliza para ajudar. É simples. A gente não está falando aqui de você brigar com alguém ou se separar de alguém ou não falar mais. Não, mas apenas essa pessoa não serve para te aconselhar nesta área. E olha, nem sempre o amigo âncora é um invejoso. Nem sempre o amigo âncora é uma pessoa ruim. Não, ele não é uma pessoa ruim. Apenas ele não quer avançar e quer te prender com ele lá, não quer que também você cresça. E essa pessoa, ela não pode não ser uma má pessoa, mas ela também está te impedindo de fazer o bem que você quer fazer. Quem está entendendo o que eu estou dizendo, diga amém. Presta atenção. Agora eu quero 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33, para finalizar esse tópico do amigo âncora. É isso aqui, ó. Não vos enganeis, as más companhias, em algumas versões, as más conversações, que são os negativos. As más companhias corrompem os bons costumes. Ou seja, te paralisa, te paralisa. E aí eu quero entrar rapidamente num amigo mais chegado que o irmão. Quem seria essa pessoa? Qual é a característica principal dessa pessoa? Antes eu quero repetir de novo o que eu falei aqui, né? Mas eu quero repetir. A primeira coisa que eu queria te dizer é que Deus não junta pessoas, Ele junta propósito. Então, você está compartilhando coisas com uma pessoa que não tem o mesmo propósito que você e não tem a mesma visão que você tem, você está ancorando a sua vida. Entendeu? Por quê? Há dois tipos de pensamento. Sacode o irmão que está aí do lado e diga: dois tipos de pensamento. Há dois tipos de pessoas: pensamento de rei, pensamento de servo. O que é o pensamento de servo? Aquela pessoa que pensa a vida toda em estar debaixo de um patrão. Ela não consegue se ver dono de alguma coisa. Ela não consegue se ver autônoma. Tudo que ela pensa de crescimento é estar colocado debaixo de um patrão. Não, aqui, de um concurso público, de uma coisa. Não, aquilo ali é o máximo. Se eu tiver, eu tenho plano de saúde, eu vou ganhar 5 mil por mês. Pode ser o começo, mas não é o fim. Pensamento de servo. Pensamento de rei. É uma pessoa que, se você ver a minha carteira de trabalho, totalmente zerada. Em todo lugar que eu trabalhei, eu pedi para não assinar minha carteira. Porque eu sempre pensei,
Eu já entrava num trabalho dizendo, quando eu juntar tantos R$ 1.000, eu vou sair daqui e vou montar tal negócio. Então eu sabia que se eu assinasse carteira, isso ia me prender. Então eu sempre fiz acordo com as pessoas que achavam o máximo, porque não tinham que me pagar FGTS, tinha que me pagar INSS, de desconto, de nada. E eu recebi o meu salário cheio. Você sabia, você que ganha o salário mínimo, você sabe quanto seu patrão paga para o governo? Quanto é que está o salário mínimo? 1.700, é isso? 1.700? Hein? 1.600. Para arredondar, o teu patrão está pagando R$ 2.000 de imposto para o governo. Ou seja, no teu salário, na verdade, é 3.600. Só que com tanto desconto, tanta coisa que é tirada, você só recebe 1.600. Cada trabalhador custa para o empresário R$ 2.000 a R$ 2.300. Fora o salário dele. Pesquise na internet. Então eu dizia, me dá o salário cheio. Eu quero salário cheio, porque eu já pensava, vou trabalhar tanto tempo, eu vou economizar tanto e vou meter a cara no negócio tal. E sempre foi assim. O pensamento do rei é o empreendedor. É aquela pessoa, irmãos, eu fiz um cálculo esse mês. Esse mês, eu consegui uma nova franquia de minhoca gigante africana para pescaria. Eu comecei a criar, comecei a criar em casa, e só com esterco de boi, que eu comprei pelo Mercado Livre, comprei pela Shopee, merda de boi. Comprei merda de boi, para ficar bem claro. E ontem tive que completar, comprei mais 2 sacos aqui em Belém. Então eu já gastei mais de R$ 500 só com esterco de boi. Mas ganhei 10 mil com minhoca esse mês. Vendi vários litros. Então, queridos, é isso, eu sou empreendedor. O cara que recebeu a minhoca lá na GoLog, elas vieram de avião, porque eu não quis que elas viessem de caminhão, que é 10 vezes mais barato, mas eu quis que elas viessem de avião para não correr risco, que era exemplar. E vocês vão ver o meu novo vídeo aí do Pescaria da Paz. O cara disse, como esse cara vai pagar R$ 300 de frete de minhoca? Isso é o que o empreendedor faz. Que eu estou vendo lá na frente. Se eu quisesse, eu já tinha vendido todas as minhocas que chegaram para mim. Então, irmãos, é o que acontece. Você tem que procurar andar com pessoas que têm a mesma visão de você, que você tem. E a pessoa, se você quer trabalhar sustentado pelos outros com uma carteira, e é isso que te traz segurança, então converse com pessoas que pensam assim, que são bem-sucedidas assim. Agora, se a tua visão é ser um empreendedor, não adianta você pegar uma pessoa que não tem mentalidade de empreendedor e querer que a pessoa se junte a você, se consolide a você. Não vai acontecer.
Na hora que ela diz não dá certo, ela te paralisou. Então, Deus não une pessoas, Deus une propósitos. Isso vale para o casamento também. Você casa com uma menina, com uma jovem, que não tem nada a ver com você, você gosta de mato, ela gosta de shopping, você não vão mais nem fazer nada na cama um tempo rápido, porque não tem o que conversar. Então a gente casa propósitos, não pessoas. A gente tem que se unir com pessoas que têm o mesmo propósito, né? Então Deus junta propósitos. Então é o que o apóstolo Eli dizia, né? Sempre procure andar com pessoas que são melhores que você, pessoas que já chegaram onde você quer chegar, ou que estão buscando o mesmo propósito de vida que você busca. O primeiro amigo que eu quero te apresentar, eu chamo de amigo trampolim. Quem sabe aqui o que é o trampolim? Levante a mão. Sabe? É aquela madeira de fibra, aquela fibra que fica lá na beira da piscina e que aqueles nadadores, né, que dão salto ornamental, eles vão lá e fazem o trampolim, vai lá embaixo, volta e depois impulsiona ele se joga. Aquilo ali é um trampolim, tá certo? Então, o que vem? O amigo trampolim é aquela pessoa que te leva para cima. Diga, para cima. Que te incentiva nas coisas corretas, que te aconselha para que você não cometa erros que muitas vezes ele mesmo já cometeu. Ou seja, amigo que você deve manter amizade é aquela pessoa que vai alavancar você, para que você possa estar no centro da vontade de Deus e tomar posse de tudo que Ele tem para você. Então, o trampolim, aquele instrumento que o caboclo vai lá na beira, né? Ele vai para baixo primeiro, para depois te jogar para cima. O que isso quer dizer? O que é amigo trampolim? O que isso quer dizer? Vou explicar para você. O que esse movimento de ir para baixo, o verdadeiro amigo é aquele que não bate tapinha na tua costa para tudo que você quer fazer. E para baixo é aquele amigo que te repreende em segredo e te elogia em público. Esse é o verdadeiro amigo. O que repreende em segredo e o que te elogia em público. Quando vai para baixo, que é isso? É o confronto. É aquele cara que não quer saber do que você quer ouvir, ele quer saber do que você precisa ouvir para chegar à vitória. É aquela pessoa que vai te confrontar, porque ele já passou por onde você está passando e já apanhou, e sabe que o que você está fazendo está errado, e você vai demorar muito mais tempo, ou nunca vai chegar se você continuar esse caminho. E você vai cair. Então, o amigo trampolim é aquele que te puxa para você pegar impulso e ir para cima. Ele vai confrontar tudo que você precisa mudar para você ir para cima. Então, o verdadeiro amigo é aquele que te confronta, te dirige pessoalmente, te confronta pessoalmente e te elogia em público. É aquela pessoa que te mostra tudo o que você precisa melhorar, mas para as outras pessoas ele só fala bem de você.
O amigo trampolim é aquela pessoa que quando você pensa em desistir, ou diz que não vai porque está cansado, ou tenta inventar alguma desculpa para perder uma oportunidade, ele é aquele que te diz: que cansado nada, vamos embora, você vai ter muito tempo para descansar. Depois, agora você precisa cuidar do seu sucesso, da sua vitória. Vamos para cima. Tem esse negócio. Você vai ter muito tempo. Amigo trampolim é aquele que te incentiva a ir para os desafios que vai te trazer crescimento, te trazendo palavras como vai dar certo, você vai vencer, você vai conseguir, vai te preparar, não desiste. Aquele cara que sempre tem uma palavra de motivação a troco de nada, é aquela pessoa que quer estar com você porque gosta de estar com você. Ele não está com você não apenas nos bons momentos, mas se faz presente quando ninguém está perto, nos maus momentos também, e principalmente nos maus momentos. Amigo trampolim é aquela pessoa que não olha só para as coisas materiais, mas também está com você te aconselhando a estar mais perto de Deus e ser a cada dia uma pessoa melhor e bem-sucedida em tudo que você faz. Provérbios 27:17, com ferro se afia, assim o homem ao seu amigo. Amém? Agora, para finalizar, eu quero falar nos 3 maiores amigos que você deve ter, que senão você não consegue vencer. Pode ver. Procure, eu conheço quase todas as biografias de todos os homens de sucesso. Eu sou fascinado por isso. Você não vai ver um homem de sucesso que não fale que teve um pai, ou alguém que substituiu o pai na sua vida, de carne mesmo. Você não vai ver nenhum homem de sucesso falando que não teve um tutor, que essa palavra tutor é a mesma coisa que um discipulador. Não existe nenhum homem de sucesso que não tenha um conselheiro, um tutor, um discipulador. Terceiro, você não vai ver nenhum homem de sucesso que tenha uma noção básica de família, através do que prega a palavra de Deus. Porque o homem que não tem isso vai gastar, pode até começar a crescer, mas quando ele pegar dinheiro, ele vai gastar tudo com farra, com mulherada e com o que não presta. E perder tudo. Então, o que acontece aqui? O primeiro amigo que você precisa ter é a amizade com seu pai. Com seu pai. O seu pai, pai carnal, tem que ser o teu melhor amigo. Pastor, eu não tenho pai, vou chegar lá. Quem não tem pai, quem não teve exemplo de pai, hoje Deus te deu um pai, que é um pai espiritual, mas vou chegar lá, é o segundo. Mas hoje você deve fazer do seu pai o seu melhor amigo, porque eu estou falando quem é pai, quem tem pai mesmo, que o pai que ama você, não importa se ele é semi-analfabeto, analfabeto, mas ele é um cara que é teu pai e te ama. Entendeu? Você vai ver na Bíblia, não fala quase nada do relacionamento de Jesus com José. José foi o pai que Deus deu para Jesus para cuidar dele aqui na terra. Tá certo? Foi José.
E na Bíblia você não ouve praticamente falar nada. Mas a gente que estuda a palavra de Deus profundamente, né, como que quando Deus me mostra alguma coisa, eu vou buscar lá nas profundezas do oceano. Eu vi um versículo aqui que mostra tudo. Mostra tudo, que está aqui em Marcos, capítulo 6, versículo 1 em diante. Foi quando Jesus voltou para a sua terra. Ele foi mal recebido ali. Ele não pôde fazer praticamente nenhum milagre. Mas olha aqui. Tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra. E seus discípulos acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga. Muitos ouvindo se maravilhavam, dizendo: de onde vem a este estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dado? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro? Está escrito aí? Está escrito aí? Não é esse o carpinteiro? Qual era a profissão de José? Carpinteiro. Tem filho que não está nem aí para o que o pai faz, não valoriza. Eu quero ser médico, eu não quero ser pedreiro. Não liga. Mas e Jesus, que era o Filho de Deus, que veio dar a vida, que ia ter só 4 anos na terra. Depois que começasse o seu ministério, Jesus morreu com 34 anos. Mas ele teve 4 anos de ministério. Que jamais ele ia ter tempo de fazer algo de madeira no seu ministério. Mas ele aprendeu a profissão do seu pai terreno. E isso mostra o quê? Que ele ia para o trabalho com o pai dele. Que ele andava com seu pai, com José. Que ele tinha amizade com ele. Quando ele foi apresentado com 12 anos, que os pais esqueceram, ele deu aquela aula. Ele falou: eu estou na casa do meu pai, querendo se referir a Deus. Estou na casa do meu pai. Vocês não sabiam disso? Por que vocês estavam preocupados? Para o pai dele, para o José e para Maria. Vocês não sabem que eu tenho que estar na casa do meu pai? Mas ele sabia da autoridade que José tinha na vida dele como pai da terra, como alguém que foi usado como instrumento, que aceitou, mesmo Jesus não sendo filho dele, sendo filho do Espírito Santo, aceitou, cuidou, alimentou, fugiu, foi ameaçado de morte. E Jesus andava com ele, com José. Jesus aprendeu a trabalhar com madeira. A profissão de Jesus aqui na terra era a mesma de José, carpinteiro. Pode ler. O primeiro amigo que você tem que ter é o seu pai, porque ele já quebrou muita cara. E ele sabe quando você vai entrar numa fria. Vou dizer uma coisa aqui sem medo. Todas as vezes que eu me lasquei na minha vida, todas as vezes que eu me dei mal, foram todas as vezes que meu pai me disse: meu filho, isso não está na hora, isso ainda não é de Deus, não faça isso. E eu teimei e me lasquei. Todas as vezes. Então, o primeiro amizade que você tem que cultivar é com seu pai. Pastor, eu não tive um pai presente, porque pai é aquele que cria, que cuida. Mas com certeza Deus levantou alguém que cuidou de você. Como Deus levantou José para cuidar de Jesus. José era o pai sanguíneo de Jesus? Não. Mas ele foi aquele que cuidou dele.
Amém? Então teve alguém que cuidou de você. Que talvez hoje você nem vai na casa dessa pessoa. Você nem cuida. Você nem respeita. Porque você se acha o sabichão, que é ultrapassado. E, com certeza, quando a gente ouve o conselho dos nossos pais, eles nunca vão querer que a gente se dê mal na vida. E você que é pai, se aproxime do seu filho, dos seus filhos. Você que é filho, se aproxime dos seus pais. Mas você que é pai, se aproxime dos seus filhos. Só há uma maneira, a Bíblia diz, honra teu pai e tua mãe, que esse é o primeiro mandamento. Só uma maneira de um filho desrespeitar o pai, é que ele diz, respeita o teu pai no Senhor. É que se aquilo que o teu pai da terra está pedindo for pecado contra Deus, aí isso lhe dá um respaldo, porque Deus está acima dele. Mas se não for, obedeça, respeite, busque o conselho, siga o que você pode. Segundo melhor amigo que você tem que ter é o seu pai espiritual. Ah, pastor, eu não tive pai carnal, eu nunca tive uma pessoa que pudesse me aconselhar, eu nunca tive isso, mas hoje você tem. Hoje você tem uma pessoa que foi na sua casa, lhe evangelizou, cuidou de você, está cuidando. Essa pessoa é seu pai espiritual. E talvez você diga, mas eu não posso falar certas coisas com meu pai, que ele ainda não é. Ele ainda não serve a Deus. Mas Deus já te deu um que serve. Então aquilo que é espiritual, aquilo que o teu pai não pode te suprir, Deus já te deu outro pai. Irmãos, Jesus é o nosso maior exemplo em tudo. Presta atenção, Jesus foi o filho adotivo de José. Ele foi um filho adotivo, ele foi adotado por José. José foi um bom pai? Foi, servia a Deus, servia. Mas você não vê na Bíblia Jesus tomando conselho das coisas que ele tinha que fazer de Deus para José. Ele tomava com quem? Com o Pai Celestial, com Deus, com o Pai dele de verdade. Agora, ele aprendeu a trabalhar aqui na terra com seu pai adotivo, com José. Ele aprendeu uma profissão com seu pai adotivo. Agora, as coisas espirituais, ele aprendeu com seu pai espiritual, que era Deus. Estão entendendo o que eu estou falando, irmãos? Vocês estão entendendo, amém? Então, não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmã de Tiago, José, Judas e Simão, e não vivem aqui entre nós as suas irmãs? E escandalizaram-se dele. O segundo maior amigo que você tem que ter é o seu pai espiritual. Seu pai espiritual. Essa palavra aqui, ó, a maioria dos crentes estão sofrendo dentro da igreja porque não tem um pai espiritual. Ah, mas eu tenho. Você tem, mas não usa. Você tem, mas não entendeu a importância dele, que ele é o representante de Deus, que Deus escolheu para cuidar da tua vida espiritual. E o mundo físico é sombra do espiritual. Se você está sem cobertura de um pai espiritual, você também não vai fluir no mundo físico. Nada vai dar certo. Quando Jesus queria fluir em algo, ele ia para o monte, ele ia buscar quem? O pai espiritual. Mas a profissão dele, ele aprendeu com o pai físico. Quem é que pagou um curso para você?
Você torce para que time? Quem é que torce para esse time que você torce hoje? O seu pai. Você critica o teu pai, falava isso, aquilo do teu pai, mas você está se tornando igual a ele a cada dia que passa. Porque isso é genético. Isso é genético. Agora, dentro de cada um de nós tem um DNA que já foi descoberto. Esse DNA é uma repetição numérica, que unindo quer dizer Iavé, que é a genética de Deus. Que quando você tem um encontro com Deus, essa genética flora dentro de você, e a parte eterna de você, que é a parte espiritual, floresce e domina sobre a parte terrena. O mundo físico, o mundo espiritual não é sombra do mundo físico. É o mundo físico que é sombra do mundo espiritual. Então, por isso, quando as coisas estavam pegando, Jesus não ia conversar com José, Jesus ia conversar com o pai. Que no caso dele, o pai espiritual dele era Deus. Mas no caso dos discípulos, eles não tinham pai também? Tinham. E você não vê Pedro conversando com Jesus sobre profissão humana. Paulo, a Bíblia diz que construía tendas. Você já viu Paulo batendo papo com um dos discípulos dele sobre tenda? Ele não teve filho. Paulo falava sobre coisas espirituais. Jesus não falava sobre profissão física, porque quem introduziu a pescaria na vida de Pedro foi o pai dele, que também era pescador. Mas Jesus, como pai espiritual, conduziu os discípulos pelo mundo espiritual. E muitos aqui hoje não têm mais o pai terreno. E hoje o teu pai espiritual é a única pessoa que você tem para te direcionar, que tem cura para a tua vida. Ou se o teu pai terreno não tem capacidade de discernir as coisas espirituais, ou talvez você nem conhece ele, Deus já te deu um pai para te conduzir espiritualmente e fisicamente. E aqui é uma palavra pesada, que está aqui, abra comigo a sua Bíblia, aqui no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 9, desculpe irmãos, eu sei que está tarde, mas justamente hoje botaram 2 testemunhos, muito tempo, já peguei quase 9 horas, eu vou ter que concluir essa palavra. E olha o que diz aqui. Preste atenção. Lucas 10, 30. Hebreus, desculpa. Hebreus 12, 9. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, pai carnal, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? Opa, está escrito isso aí na sua Bíblia? Sim ou não? Vou repetir de novo. Além disso, versículo 9 de Hebreus 12, esse versículo você tem que marcar. Hebreus 12 é um dos maiores trechos da Bíblia. Quem entender Hebreus 12, que fala da paternidade de Deus, desvenda a maioria dos mistérios da vida. Ele diz aqui, além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigíamos e os respeitávamos. Não havemos de estar muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? Pois eles nos corrigiu por pouco tempo, segundo o melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade.
Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Mas depois, entretanto, produz frutos pacíficos aos que têm sido por ela exercitados, frutos de justiça. Por isso, restabeleceis as mãos descaídas dos joelhos trôpegos e fazeis caminho reto para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. O que está dizendo? Quem vai restabelecer você? Quem vai fazer caminho reto para você? Quem vai sarar você? O bom samaritano nosso, que nos amou sem nos conhecer, ainda nós somos inimigos dele, porque o samaritano salvou os judeus, os samaritanos são inimigos dos judeus. Foi isso que Jesus quis mostrar. Nós éramos inimigos de Deus, nós éramos inimigos da cruz de Cristo, e ele mesmo assim nos amou, nos chama de filho. E ele diz, só quando você aceitar a direção do seu pai espiritual, deixar ser conduzido por ele, que o seu caminho vai ser um caminho de vitória. Aqui, leia direitinho em casa. Preste atenção. Qual é o meu melhor amigo? Qual é o meu melhor amigo? Qual tem que ser o meu melhor amigo? É Deus. Deus tem que ser o meu melhor amigo. Gostaria de falar para você qual deve ser o seu melhor amigo. E também vamos usar o exemplo de Jesus. O melhor amigo de Jesus sempre foi Deus, o Pai Celestial. A religião te mostra a Deus, mas o Filho de Deus te mostra o Pai. A religião, o religioso só fala de dogmas. Eu sou evangélico, eu sou crente, eu sou católico, eu sou espírita. Isso tudo não vale nada, vai ficar. Mas o Filho não falou de religião, o Filho veio mostrar o Pai. Me mostre um versículo da Bíblia que Jesus chamou Deus de outra coisa senão Pai. Não há nenhum versículo que Jesus não chamou apenas de Pai. Eu e o Pai somos um. Eu faço tudo que o meu Pai me mandar. Pai, eu estou aflito, mas eu não vou te pedir para me tirar disso. Cumpra-se em mim a tua vontade. Pai, aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do meu Pai ninguém pode tirar. João, Pai, Pai. Como é que você chama Deus de amigo? Porque você tem tanto trauma com paternidade, que você não pode chamar Deus de Pai. Amigo, meu Senhor, Deus quer ser teu Pai, como Ele foi o Pai de Jesus. E Ele diz que assim, hoje nós somos irmãos de Jesus. Ele era o unigênito, hoje Ele é o primogênito de muitos irmãos. E não só para os judeus, mas todos aqueles que através de Cristo se tornaram descendências de Abraão. Eu li no domingo isso. E herdeiros da mesma promessa. Hoje, quando você entende a paternidade, você tem certeza, Deus é o meu Pai. Deus é o meu Pai. Ele é o principal amigo que eu tenho que ter. Amém?
Quem está entendendo o que eu estou falando? Então, eu vou ler isso aqui. Eu anotei de um pastor muito abençoado, um homem de Deus. Ele diz assim: para você ter uma ideia, a Bíblia tão profunda nesta área, é tão profunda nesta área de paternidade, que Jesus nunca chamou o Senhor de Deus, ele só chamava ele de Pai. Porque todas as vezes que você conhece uma religião, ela te apresenta um Deus. Mas todas as vezes que você conhece o Filho, ele te revela o Pai. Pai não é o que cria, Pai não é o que faz, Pai é todo aquele que te dá destino, é o que te direciona. Por isso que todo pode ser um abençoado, você pode ser dizimista, ofertante fiel, você pode estar cumprindo tudo, mas se você está sem paternidade espiritual, você está perdido, você jamais vai chegar na terra prometida que o Senhor tem para você aqui na terra, porque você está sem direcionamento. Quem está te direcionando é uma mulher, quem está te direcionando é um vizinho, ou o que o Absalão fez foi buscar conselho com os jovens da idade dele. Você precisa de direcionamento do Pai. E o representante do Pai na tua vida é o Pai espiritual que Ele colocou na tua vida. Porque tudo aquilo que Deus revela na vida dos pais, Ele vai dar continuidade na vida dos filhos. Isso aqui, Deus me mostrou algo que eu vou falar aqui. Mas olha o que Ele falou aqui. Que Ele começou uma obra em Abraão. Ele terminou em Isaac. A vida de Abraão terminou no filho, Isaac. A obra do pai deve terminar na do filho, ou seja, o teu filho tem que seguir os preceitos que você segue. Então ele começou uma obra na vida de Abraão e terminou em Isaac. Abraão terminou em Isaac. Ele começou em Isaac e terminou em Jacó. Ele começou em Jacó e terminou em José. Agora eu vou te dizer o que Deus me revelou com isso. É forte. E eu vou finalizar. Chega, eu estou todo arrepiado. Agora eu vou te dizer algo tremendo que Deus me revelou. E isso é o que arde no coração de Deus. Que a palavra de Deus diz que Ele deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E quem fará isso? Preste atenção. O que Deus começou desde a criação da terra, Ele terminou em Jesus. Hoje, Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. O homem só pode chegar a Deus através de Jesus, diz a palavra. Ele é o único mediador. O que Jesus terminou na cruz do Calvário, Ele começou nos discípulos. Terminou nos discípulos, na formação da igreja primitiva, do avivamento que Ele deixou. E o que os discípulos começaram em Atos dos Apóstolos, terminou em nós, que hoje aceitamos Jesus como Senhor e Salvador. Olha, oh, aleluia, te arrepia, irmão. E o que nós começamos, eu creio que nós somos a geração do fim. O que nós começamos para Cristo, vai terminar em Deus, através da salvação da humanidade. E a palavra diz,
Então o evangelho será pregado a todas as nações da terra, e então virá o fim. Hoje nós, a igreja do Senhor, quando eu falo nós, eu falo todos aqueles que são servos e servas de Deus. Nós somos aqueles que estamos continuando a obra de Cristo, continuando o livro de Atos dos Apóstolos. E nós vamos ser aquelas pessoas que vamos entregar a Deus o sonho dela, o sonho dele, que é as vidas entregue ao seu altar. E a palavra se cumprirá que diz: o fim será o começo. E no final dos tempos o amor de muitos esfriariam, mas também muitos se levantariam apaixonados e pregariam a palavra com fervor. E através dessa pregação e das pessoas ouvirem falar de Jesus, Ele voltará a segunda vez e cumpriremos o desejo do coração do Pai. Amém? Quem entendeu, diga amém. Hoje, meu irmão, o melhor presente que você pode dar a Deus e a este amigo que te trouxe é você decidir se aproximar de Deus, do Pai. É você entregar sua vida a Jesus, aceitá-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Então você alegrará o coração do Pai. Ele começará em você uma nova história e fará de você o melhor dele. Amém? Vamos ficar de pé, meus irmãos.